A minha apresentação é, se quisermos, uma espécie de conclusão aos trabalhos que aqui foram apresentados. Podemos dizer um tema enquanto espaço geográfico definido, leva-nos sobretudo para questões metodológicas, para questões de possibilidades, no que diz respeito a fontes e a leituras que nos ajudem também a potenciar investigações como aquelas que estamos a ver. Tal como puderam ver, quer o Francisco, quer a Ana Lino, até porque a cronologia se presta especialmente, trabalharam também algumas fontes da imagem em movimento, e é um pouco isso que vos trago aqui. Podemos dizer que desde o primeiro momento que a imagem em movimento vai registar arquiteturas, e neste caso até arquiteturas industriais, e a sua operação. E vai possibilitar também leituras diferenciadas de ordem social, de ordem arquitetónica ou urbanística. Estamos aqui perante aquele que é considerado o primeiro filme e perante aquela rua que atualmente se chama a Rua do Primeiro Filme, em Lyon. Naturalmente que este vai levantar desde logo um problema, que é, este não é o primeiro filme e deste filme conhecem-se diversas versões, pelo que trabalhar estas fontes é, desde logo, um trabalho complexo. Como era prática habitual neste período, quando o cinema se começa a disseminar e temos um português, Aurélio da Paz dos Reis, um portuense, fazer os primeiros filmes rodados em Portugal por portugueses no ano seguinte, o mimetizar a experiência dos Lumière não é algo que pode ser considerado falta de originalidade, mas uma prática bastante comum. E, nesse sentido, Aurélio dá-nos a saída do pessoal operário da Fábrica Confiança, uma vez mais uma outra indústria, como podem ver, tem uma arquitetura consideravelmente diferente e fica também num espaço consideravelmente diferente. Há aqui uma pergunta que podemos fazer. Porque é que Aurélio, ao contrário de Louis Lumière, não colocou a sua câmara diretamente de frente para a fachada, mas a coloca num plano oblíquo que nos permite captar não só parte da arquitetura lateral, a arquitetura do Grande Hotel do Porto, mas que também nos vai permitir, desde logo, captar de forma mais dinâmica o movimento na Rua de Santa Catarina. É uma pergunta que poderá ser respondida por questões técnicas, por questões que se prendiam com a ótica da própria câmara utilizada, pela largura da rua, ou porque Aurélio, à semelhança dos Lumière, era um fotógrafo e tinha também a pré-existência do filme de 1895. Em todo o caso, percebemos que a sua câmara terá sido colocada a algures nesta zona, captando então toda a fachada da Fábrica Confiança e parte da fachada lateral do Grande Hotel do Porto. Nesse sentido, percebemos que existem diversas possibilidades para os estudos da arquitetura, do espaço urbano e da paisagem em geral. Poderíamos desdobrar isto em inúmeras possibilidades quando utilizamos as fontes da imagem em movimento. Contudo, geralmente, quando estas fontes são utilizadas num sentido, podemos dizer, que delas não tira completo partido. Existe, se quisermos, uma certa desarticulação metodológica, porque os estudos da arquitetura, do espaço urbano, da paisagem, etc., geralmente não têm em consideração uma análise técnica destas fontes, muitas vezes não fazem uma leitura crítica das mesmas, e aqueles que os fazem da área dos estudos da imagem em movimento
na maior parte das vezes, analisam-nas apenas nessa ótica estrita e uma abordagem colaborativa ou convergente seria, desde logo, benéfica, permitindo, assim, uma leitura crítica da técnica, da narrativa, do conteúdo, do contexto de produção destas fontes, que, no fundo, também as potenciasse enquanto registro de informação, quer daquela que foi conscientemente registada, quer daquela que foi registada de forma inconsciente. Nesse sentido, o problema também é a necessidade de uma visão de conjunto que permita trabalhar estas fontes de forma holística. Aquilo que propomos, como já temos vindo a trabalhar em várias investigações, é sobretudo a desconstrução destas fontes, tal como fazemos com as arquiteturas, se quisermos fazer o processo oposto e desconstruir uma estratigrafia de procedimentos que vão dar origem às imagens, chegando então, o mais possível, a estes olhares que conduziram ao resultado final. Começamos por um primeiro caso de estudo, trago-vos dois, da Orfaina Fluvial, um filme que marca o início de Manuel de Oliveira no cinema, que está consideravelmente bem documentado, o que é uma grande vantagem. Sabemos que o período de rodagem decorreu em várias horas diferenciadas do dia entre 1929 e 1931, com uma equipa muito pequena, de características amadoras, Manuel de Oliveira e António Mendes, um fotógrafo amador, e é um filme que desde logo nos traz uma série de versões, uma versão original, muda, que se perdeu, uma versão de 34, sonorizada e restaurada atualmente, que sobrevive, uma versão de 1995 remontada e com uma nova banda sonora, alterando assim não só a leitura das imagens, mas também a sua ordem. É um filme a preto e branco, em película de formato profissional 35mm. Por outro lado, é um filme também sonorizado, o que vai fazer com que até mais ou menos à década de 90, as versões que existissem do filme tivessem parte do enquadramento cortado. As cópias que vamos ver vêm de uma edição em DVD do filme Aniki Bobó, editado pela NOS. Portanto, estão disponíveis no mercado comercial. Desde logo, pensando os espaços e os tempos e as características da representação desta cidade, ou desta parte da cidade, no filme da Orfaina Fluvial, não podemos deixar de nos sentir tentados a calcorrear os espaços que António Mendes e Manuel de Oliveira calcorrearam para fotografar em movimento estas imagens. E fazendo alguma fotografia de recriação de enquadramento, estas são de 2016, desde logo percebemos diversas transformações, como podemos ver aqui nas várias construções que atualmente estão a marginar a zona de Gaia e que também estão relacionadas com o teleférico, entre outros equipamentos. Por outro lado, quando vamos ao Cais da Ribeira, desde logo percebemos que muita coisa se alterou. Confesso que quando estava a preparar esta apresentação, eu não tive a oportunidade de refazer estas fotografias, mas desde logo teríamos agora um outro cenário também diferenciado. Em 2016 podíamos dizer candidamente que estávamos perante novos habitantes, uma nova agitação urbana, agora estaremos com possivelmente uma falta de agitação urbana, esperemos que isso se altere em breve. Olhando para estas fotografias e aproximando-nos, percebemos que quando isolamos os fotogramas, é fácil atentarem algumas diferenças que se prendem não só com alterações urbanas, com planos de urbanização, que até já foram aqui referidos, como o Croarpe, mas também, e de forma muito impactante, com os diferentes usos que são dados a este espaço, originando assim diferentes tipos de revestimento, diferentes utilizações das superfícies murárias para a colocação de elementos alusivos a funções que, entretanto, desapareceram. Agora temos um outro mobiliário urbano que vai dar resposta às funções atuais.
Vemos também que Manuel de Oliveira tem um olhar fortemente implicado socialmente e que utiliza abundantemente da recriação. Vamos ver um pequeno fragmento que nos dá uma simulação, uma representação encenada da vida na Ribeira. Percebemos desde logo que este é um espaço de trabalho, não há lazer aqui, nem este faria sentido. E quando olhamos para esta interação, quando olhamos para a muito encenada venda do peixe, por vezes podemos nos distrair e podemos nos afastar um pouco daquilo que é o cenário real onde estas imagens são filmadas. E se nos concentrarmos, podemos encontrar, desde logo, um estabelecimento comercial que funcionaria aqui na zona do Muro, do Cais da Ribeira, à semelhança de tantos outros. Tudo isto ainda existe na atualidade, embora bem diferente. Estamos aqui na mesma zona, captada pelo fotograma, e que nos aparece aqui numa vista atual do Google Street View, e devido ao carro de manutenção, combino aqui dois ângulos, e se repararmos, percebemos que há muitas diferenças em termos de revestimento. Perdeu-se todo um conjunto de revestimentos azulejares que se localizavam nesta zona, bem como todo o conjunto de devantures e etalagens, os anúncios comerciais, que animavam estas arquiteturas e que também potenciavam a sua função junto do público. E repare-se como estes pequenos elementos muitas vezes não sobrevivem noutras fontes, ou quando encontrados em arquivo, porque geralmente requerem uma autorização camarária, um licenciamento, nem sempre os conseguimos eficazmente associar a um espaço ou deles não encontramos qualquer representação. Por isso, percebemos desde logo que a alteração de funções do Cais da Ribeira, a sua deslocação de funções de trabalho para lazer, alterou um conjunto também de elementos que conferiam a esta zona características até mais próximas de outras zonas laborais e comerciais da cidade. E temos novamente, então, aqui esta arquitetura, um aproveitamento de características mais urbanas, mesmo menos medievalizantes, da zona do Muro. Por outro lado, também percebemos que a habitação destes espaços, quer por embarcações, quer por aqueles que nelas trabalhavam, uma habitação que era temporária durante o dia ou sazonal, iria também marcar muito a paisagem que Manuel de Oliveira tinha ao seu dispor. Por outro lado, é também o tempo que sobressai nestas imagens, um tempo que não voltará, felizmente por um lado, infelizmente por outro, mas sobretudo um tempo em que as condições precárias de habitação ficavam bem patentes, com imagens que oscilavam entre um olhar que procurava de forma muito direta reproduzir estas incrivelmente difíceis condições de vida, mas que também de alguma forma não deixava de apreciar algum do seu pitoresco. E temos na recepção da Orfeina Fluvial olhares muito diferenciados também nesse sentido. Por outro lado, percebemos, se voltarmos para estas imagens, que existem diversos elementos que se alteraram, existem sobretudo grandes alterações de fundo no que diz respeito à reabilitação, removendo estruturas precárias, removendo também algumas das características que durante décadas pautaram a utilização, por vezes, até ilegal de muitas destas arquiteturas, ou quase paralegal. E temos aqui a calçada do recolhimento do ferro.
Um dos aspectos que Douro Faina Fluvial registra é o espaço anteriormente ocupado por um conjunto de estruturas que permitia o acesso às diferentes cotas e que marginavam quer a zona de descarga dos tabuleiros da Ponte Dom Luís, sobretudo do Arco, da Ponte Luís I, e também a zona dos pilares da Ponte Pêncil, incluindo a estrutura que, como podemos ver aqui, se localizava junto ao mesmo e que assegurava, no período de função da ponte, o controlo das entradas e das saídas. Entretanto, com a construção do túnel da Ribeira, a partir de 1947, vamos ter uma enorme alteração e uma demolição de um conjunto considerável de construções. Podemos ver aqui, utilizando a capela como referência, como um conjunto vasto de construções vai ser então demolida, conferindo a esta zona uma leitura muito diferente a partir das várias cotas. Do mesmo modo, o Douro é um filme que trabalha constantemente no diálogo entre o passado e o presente, muito influenciado pelas vanguardas soviética e germânica, e ao fazê-lo, Manuel de Oliveira dá-nos um excelente retrato, uma excelente representação, a palavra representação mais adequada, desta cidade de trabalho que se organizava à cota baixa junto à alfândega, com veículos de diferente natureza, quer os herbívoros, quer os de motor combustão ou explosão, quer também o comboio a vapor. E, nesse sentido, não só fica bem patente a centralidade da alfândega, como fica também bem patente a utilização destes espaços para funções que são essencialmente laborais, deste espaço de aparcamento temporário para os veículos de tração animal ou para os veículos motorizados, quer também a todas as estruturas do ramal da alfândega. E, nesse sentido, a alfândega que nos aparece aqui, a Alfândega Nova, um projeto do engenheiro francês Colson, dos anos 60 em diante, fica terminada praticamente na década de 80, é um palco para toda esta ação, embora seja um palco que, ironicamente, enquanto edifício, nunca é visto pela Câmara de Manuel de Oliveira. Para Manuel de Oliveira interessa-lhe mais como se utiliza a alfândega, quer através dos acessos marítimos, quer através, e fluviais, naturalmente, quer através dos acessos que vão conduzir a outras partes da cidade e do país através dos diversos veículos. E neste caso encontramos no Douro um registro considerável da atividade do ramal da alfândega, sobretudo nesta zona onde agora se encontra o parque de estacionamento e onde ainda encontramos o acesso do túnel que conduzia ao ramal que se localiza abandonado aqui a meia encosta na escarpa do Douro, do lado do Porto. Podemos ver aqui o ramal de acesso a São Bento construído posteriormente. Percebemos então que o ramal da alfândega faz toda esta ligação, sendo uma obra de engenharia notável, fazendo também a ligação entre a cota alta e as linhas que conduziam ao norte do país, fundamentalmente, e também ao sul, através da chamada linha do norte e da Ponte Maria Pia, à zona da alfândega, à zona de fluxo do Porto Ribeirinho, que foi então, depois, progressivamente canalizado para o Porto de Leixões, como viram também na apresentação do Francisco. Vemos então aqui diversos aspectos, junto à Igreja de São Pedro de Miragaia, junto a Miragaia, da zona da alfândega, com os vários veículos, neste caso de tração animal, e aqui também com o comboio, em 1976, ainda uma locomotiva a vapor da década de 30. Por outro lado, em Douro Faina Fluvial, percebemos que os espaços se localizam fundamentalmente na zona do Cais da Ribeira, do Cais da Estiva e da Alfândega Nova,
e se virmos o filme todo, cerca de 18 minutos, percebemos isso de forma muito clara, com a câmara a seguir através de um barco rio abaixo até à Foz, e por outro lado também algumas imagens que são filmadas junto ao farol da Barra, ao farol antigo, naturalmente, que marcam o início e o fim do filme. Ou seja, este Douro Faina Fluvial não só não é Douro na sua verdadeira extensão, como também não é Porto, embora represente uma cidade, um aspecto da cidade que realmente desapareceu e que conferia sentido às suas estruturas urbanas e arquitetónicas. O segundo caso de estudo que vos trago é O Pintor e a Cidade, também realizado por Manuel de Oliveira e, neste caso, fotografado e montado pelo próprio Manuel de Oliveira. Na montagem do Douro, nós não temos bem a certeza quem é que fez a montagem à qual temos acesso em 1934, a de 95 já foi novamente Manuel de Oliveira. O período de rodagem no Pintor e a Cidade não está muito bem documentado, podemos estimá-lo à volta de 56, talvez 55. Existe apenas uma versão de 1956 que não está editada comercialmente e cuja cópia encontramos no YouTube, embora já a tivéssemos visto em versão restaurada, em projeção de cópia seguida pela Cinemateca. A captação de som, porque já estamos perante o filme sonoro, é de Joaquim Amaral e de Alfredo Pimentel. Será uma captação de som magnética in loco, ou seja, no lugar, dando-nos aqui uma nova dimensão documental da cidade, e Manuel de Oliveira utiliza isso com muito cuidado, e a mistura de som está a cargo de Eliodoro Pires. Por outro lado, estamos perante um filme a cores, o primeiro de Manuel de Oliveira e um dos primeiros filmes profissionais de 35mm a cores. A cores estava a chegar ao cinema profissional, no cinema amador vem mais cedo, mas estava a chegar ao cinema profissional justamente nos anos 50 para Portugal, com experiências até com uma costureirinha da Sé, também ironicamente rodado no Porto, e neste caso a cor dá-nos um documento precioso que complementa muito bem as imagens do Douro dos anos 30. Contudo, temos que fazer esta ressalva. Como vimos com algumas destas alterações, o Douro e a cidade do Douro Faina Fluvial não é já a cidade do Pintor e a cidade. Estes 35 anos, grosso modo, conferiram diversas alterações à cidade e, embora tal não apareça, teríamos desde logo o túnel da Ribeira para o demonstrar. No Pintor e a Cidade temos uma figura de convite que é António Cruz, um aguarelista do Porto, e é através do seu olhar que vemos os diversos espaços da cidade. Ao contrário das geografias estritas do Douro, o Pintor e a Cidade dá-nos uma representação mais abrangente do Porto, sobretudo na zona comercial, na zona social. Temos aqui a Praça da Batalha, com o Batalha e com os seus anúncios, a Rua de Santa Catarina, repleta de gente e repleta também de anúncios que, entretanto, foram disciplinados nas últimas décadas. E aqui a zona junto à Igreja de Santo António dos Congregados e à Estação de São Bento. Por outro lado, o Pintor e a Cidade dialoga um pouco com o Douro. Manuel de Oliveira como que revisita os seus planos formalistas, muito ao gosto das vanguardas dos anos 20, que exploravam as geometrias da ponte e que aqui emprestam ao olhar de António Cruz um motivo para estarmos a ver a ponte desta forma. Mas no Pintor e a Cidade também conseguimos ouvir o som da ponte, conseguimos ouvir o som de uma ponte que é atravessada e que tinha sido atravessada em quase 70 anos, por um conjunto de veículos cada vez mais exigentes e que vão também ditar obras de melhoramento até à sua conversão para o metropolitano já no século XXI. Por outro lado, também no Pintor e a Cidade, Manuel de Oliveira dá-nos um pequeno comentário à razão de ser desta ponte. Uma ponte que
vai ter uma história trágica, se recuarmos bastante tempo, e aqui, através da pintura de ex-voto que está presente na Igreja de São José das Taipas, à qual Manuel de Oliveira empresta algumas sonoridades, nos vai chamar a atenção para a tragédia da Ponte das Barcas, celebrada no memorial que também já tinha sido captado em 1934. E, mais uma vez, estamos de volta à Ribeira e de volta a alguns dos aspectos que, entretanto, foram consideravelmente alterados. Por outro lado, Manuel de Oliveira aqui não é indiferente aos aspectos monumentais da cidade, nomeadamente ao domínio que as fachadas e os conjuntos edificados das igrejas têm nas principais artérias. Vimos o Carmo, vimos Santo Ildefonso, vimos o Bonfim, vimos os Congregados, vemos agora São Nicolau e São Francisco ali ao fundo, e podemos desde logo perceber, agora aqui com os clérigos, a topografia da cidade que Manuel de Oliveira nos dá com uma economia admirável. O domínio que estas fachadas, quer na frontaria, quer no seu tardós, têm por toda a cidade. E quando calcorreamos o Porto, é justamente essa impressão visual e sonora que temos também. Basta vivermos nas proximidades de uma igreja para ouvirmos os seus sinos, ou até vários, que fazem parte desta paisagem. Por outro lado, Manuel de Oliveira também é sensível ao trabalho dos canteiros, aqui dialogando com a comunicação de José António, que animavam as frontarias nestas igrejas, desde o século XVII até ao século XVIII, como podemos ver aqui, com linguagens diferentes, mas que, em certa medida, se referenciam e que inspirarão também mais tarde Marques da Silva para outros caminhos. E, falando em outros caminhos, também é graças ao caminhar constante de António Cruz, um periageta, um caminheiro, que entramos nestas zonas mais antigas da cidade, que ele também pinta nas suas estratigrafias, e, mais uma vez, embora em zonas um pouco diferentes, Manuel de Oliveira dialoga com o Douro e dialoga com estas arquiteturas. Agora há cores, mas agora também com mais espaço, mais tempo para usufruirmos de uma muito cândida leitura da utilização desta cidade, uma utilização nem sempre com muito decoro, mas que nos ajuda a compreender também aquilo que desapareceu, aquilo que a reabilitação também veio retirar, ou que nas zonas em que a reabilitação não aconteceu, que sobrevive com estes já referidos vazios, como estas sucatas, como estas ruínas, que têm também um enorme proveito enquanto memória da cidade. E reparem que, com a economia também da montagem de um plano e da colocação sonoplástica de um sino, Manuel de Oliveira nos dá a impactante escala da Igreja de São Lourenço e da sua fachada na apertada malha urbana na qual ele industrial. Mais uma vez, estas utilizações temporárias da cidade, as suas fachadas degradadas, o seu cromatismo à data, não vamos dizer que é o original, naturalmente, mas que conferia ao colorido que em muitas outras fontes temos também na cidade. Aqui caminhamos para a zona que a Ana Lino trabalhou e vamos avançar também. Falando também no trabalho da Ana Lino e do Francisco, temos então a realidade industrial. Aqui estamos na empresa Fabril do Norte, por isso estamos fora do Porto, e aqui voltamos ao Porto oriental, à zona industrial por excelência da cidade, aqui junto à estação de Campanhã, ainda com uma utilização original do ramal,
e, por outro lado, um Porto que vinha progressivamente a ceder a sua função para Gaia e para Matosinhos, sendo assim já diferente na sua faina fluvial do Porto do Douro de 1931-34. Contudo, o comboio aqui no ramal de São Bento tem um aspecto fundamental e podemos ver esta utilização das habitações, ainda sem as condições de salubridade mínimas, como vimos, que ocupavam estes espaços intersticiais entre as várias estruturas construídas ou geográficas, orográficas, melhor dizendo, da cidade. Podemos ver, ainda hoje encontramos alguns vestígios quando percorremos este ramal. Por outro lado, outros espaços como este que aqui vemos, quem não conhecer este espaço dificilmente consegue ver na atualidade. Estamos perante aquilo que à época se chamava um bairro de lata, embora o seu material de construção fosse até muito mais a madeira, e estamos naquele que era conhecido como o bairro de Xangai, muito similar a um outro bairro da Liberdade, que albergavam centenas e até milhares de pessoas, numa realidade que durou até à construção dos bairros mais modernos nos anos 60. Reparem que em 56, Manuel de Oliveira, à luz do contexto político de então, tem aqui um olhar consideravelmente acutilante para esta realidade concreta do país e à qual ainda não tinha sido oferecida uma resposta. Temos aqui uma fotografia deste bairro de Xangai, que vai ser demolido nos anos 60, fundamentalmente até 1968, e que ficava localizado nestas zonas onde, entretanto, se instala o Parque da Cidade do Porto. Ainda vemos alguns pequenos vestígios das construções anexas, sobretudo na primeira zona de entrada, pelo Porto, junto ao lago e à Praça Gonçalves de Arco, à Praça de João VI, e ao Castelo do Queijo, onde ainda restam algumas habitações que não pertenciam ao bairro, mas algumas estruturas anexas, inclusivamente a da Seca do Bacalhau, que se localizava aqui também. Por outro lado, Manuel de Oliveira, nesta cidade de todos os tempos, e sobretudo numa cidade do passado, vai-nos também demonstrar que algo mudou. Algo que nem no tempo do Douro, nem no tempo de Henrique Bobó, que foi filmado em 1942, ele poderia ter conseguido filmar, ou poderia sequer ter estado sensível a isso. E vai-nos dar esta interrupção da cidade, uma interrupção em termos de escala, em termos de linhas, em termos de dinamismo, literalmente através de uma interrupção na narrativa fílmica, sobretudo na sonoplastia. E reparem como, desde logo, nestes planos, Manuel de Oliveira utiliza o plano inclinado, cria diálogos entre as estruturas e as estruturas naturais, se quisermos, demonstrando que a arquitetura moderna é uma arquitetura que continua a respirar das mesmas propriedades de diálogo com a natureza que sempre caracterizaram as arquiteturas de uma forma geral, sobretudo as arquiteturas mais pensadas, e, por outro lado, utiliza o plano inclinado para nos dar
ideia dinâmica de fachadas que já beneficiam de uma construção em betão armado e que, como tal, não precisam de estar enclausuradas, com poucas aberturas, podem assim beneficiar, como se pode ver, da fenestração horizontal, como já anunciavam os ventos modernistas desde a década de 20 no estrangeiro. E repare-se que encontramos esse plano inclinado que potencia as suas linhas, que potencia a sua escala, o seu dinamismo, também, se quisermos, o caráter expressivo dos materiais e das linhas utilizadas. Linhas estas que por vezes se afirmam de forma literalmente transgressora daquilo que é a dinâmica da ocupação da cidade, de lotes estreitos ou relativamente estreitos e que agora são dominados pela horizontalidade. A primeira arquitetura que vemos neste segmento é o desaparecido Estádio das Antas, na zona homónima da cidade, na autoria de Aldemiro Carneiro e Miguel Rezende, um engenheiro, e que em 52, portanto, 4 anos antes do filme ter sido estreado, tinha sido inaugurado, diga-se passagem, com uma derrota do Futebol Clube do Porto frente ao rival Lisboeta. Esta é uma fotografia que será posterior a 54 e possivelmente até posterior a 56, porque a torre da Igreja das Antas já se encontra aqui construída. Vemos o espaço do estádio, e agora aqui o Estádio do Dragão, com uma escala consideravelmente diferente, como podemos ver. Por outro lado, vemos um outro edifício, o edifício designado como Garagem Ouro, que fica na rua de Fernandes Tomás, com projeto de Mário Bonito e Rui Pimentel, e que tinha 2 anos, ou seja, era completamente novo, quando Manuel de Oliveira o filma e capta assim impressionante mal construída deste edifício, com características de algum expressionismo também, como se pode ver. Por outro lado, se esquecermos apenas o plano, o ponto de vista de Manuel de Oliveira, percebemos também que esta zona era uma zona de expansão da cidade. Estamos no Porto Oriental, estamos no Bonfim, com um conjunto de arquiteturas das décadas de 20 e de 30, marcadas por linhas classicizantes ou já por uma muito pronunciada recepção da Art Deco, mas que ainda incorporam um diálogo com a cenográfica fachada do edifício da Junta do Bonfim, que reporta a épocas mais recuadas. E desde logo percebemos que estas diversas camadas temporais vão ditar ciclos de ocupação de espaços livres da cidade, espaços que vão, entretanto, sendo urbanizados. E Manuel de Oliveira não presta muita atenção a esta época, mas está muito sensível àquilo que, no seu tempo, é a cidade nova. São estas interrupções daquilo que para ele já era um caminho corrente da cidade. Ele nasce em 1908, por isso é um jovem de 20 e poucos anos, quando uma arquitetura como esta está a ser concluída. Por outro lado, mostra-nos também o edifício Atlântico, o Palácio Atlântico, da equipa ARS Arquitetos, um pouco mais antigo, mas um edifício que, pelas suas características, é também novo. Localiza-se numa zona que tinha sido muito recentemente criada como tal, era um conjunto urbano que avançava até aqui, até esta zona, enclausurando aquilo que, olhando para a esquerda, nos aparece uma outra arquitetura dos anos 30, fundamentalmente, na autoria de José de Brito, que é o Teatro Rivoli. E temos um outro edifício também marcado pela Art Deco. Ou seja, desde logo esta praça vai dialogando com uma outra num eixo que atravessa a avenida, ditar um novo circuito de expansão da cidade.
Por fim, o edifício Soares e Irmão, da autoria de Arménio Loza e Cassiano Barbosa, também concluído em 1950, que transporta para o Porto um conjunto de elementos de desenho de fenestração e das chamadas palas ou brise-soleil, que demonstram a recepção das vanguardas arquitetónicas, nomeadamente de origem francesa e de Le Corbusier em particular, dialogando também com assentamentos mais antigos neste podemos dizer, inusitado diálogo entre o passado e o presente, ou entre o passado e o futuro, se quisermos. Aos olhos de Manuel de Oliveira seria certamente mais o futuro, que ele não capta em filme, mas que conseguimos perceber aqui muito bem. E temos então a Rua de Ceuta e aqui a Rua da Picaria, que vai, à semelhança da Rua de Ceuta, prolongando então a subida para estas cotas mais elevadas da cidade. E estávamos aqui na Praça Filipa de Lencastre. Onde é que estamos, então, no Pintor e a Cidade? Fundamentalmente na Baixa, naquilo que designamos como a Baixa da cidade. Estamos também na zona oriental, uma zona oriental de expansão residencial e industrial, como podemos ver, já com algumas décadas, por vezes até com mais de um século. Estamos também na zona limítrofe da cidade e estamos também aqui na zona das Antas, uma das zonas mais recentes, de urbanização mais recente da cidade. Por outro lado, temos ainda um breve plano do exterior da Senhora da Hora, que ficava nas imediações também do Porto, com ele ligado através da linha da Boa Vista, que aqui vinha parar. Por fim, e para terminar, que já me alonguei, deixo-vos um dos aspectos que, de forma mais impactante, um filme como O Pintor e a Cidade capta. Um aspecto que muito dificilmente seria captado nos dias de hoje, mas que nos anos 50 marcava a paisagem fílmica daqueles que, sobretudo a cores, representavam a cidade do Porto. E é a sua agitada paisagem cromática noturna. No final deste devaneio do pintor, Manuel de Oliveira dá-nos uma nova introdução moderna ao skyline da cidade, visto no topo da que então se chamava Rua de Santo António, que agora se chama Rua 31 de Janeiro, e que nos conduz até aos Clérigos, animado por um conjunto de fachadas de diversas épocas que estavam repletos de anúncios ou reclamos, como então se chamavam, luminosos, que entretanto foram desaparecendo e que marcaram durante diversos períodos muitas das arquiteturas históricas da cidade. E para terminar, naturalmente que espero ter demonstrado o conjunto de possibilidades destas fontes para os estudos da arquitetura do espaço urbano e da paisagem e sugerir também um caminho, o caminho da convergência de olhares e de abordagens metodológicas que tirem partido do conhecimento da cidade e do conhecimento das fontes fílmicas, neste caso, ou televisivas ou videográficas, e que, combinando-os, possam potenciar também o conhecimento do objeto, conhecimento, neste caso, quer da cidade, quer dos próprios filmes. Por outro lado, esta desconstrução da imagem conduz-nos sempre à desconstrução de um olhar, de um registro, que seria apenas um registro, quase em jeito de ilustração, a representação de um espaço e de um tempo com as suas dinâmicas próprias. Por outro lado, também a percepção e a recepção dos elementos da paisagem, a forma como eles eram entendidos num determinado tempo, à luz de uma determinada cultura visual, urbana, arquitetónica, etc. E, por outro lado, também estas dinâmicas de ocupação e desenvolvimento, estas estratigrafias, como referiu Ana Lino, que não só
identificam no filme com o movimento urbano que desaparece de outras fontes ou que nelas verdadeiramente não existe, e o efêmero, aquilo que, tal como um bairro de lata, tal como uma utilização, uma estrutura arquitetónica temporária, tal como um anúncio luminoso, old school, digamos, também vai animar, também vai pontuar a paisagem e vai, de alguma forma, marcar aqueles que a vivem, aqueles que nela vão intervir, que procuram dar-lhe respostas para que ela sobreviva e chegue até aos nossos dias nas melhores condições. E muito obrigado pela vossa atenção.